Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre não tenha medo da morte. Tenha medo de morrer sem estar salvo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim. Quem quiser deixar um comentário nos comentários, é opcional, tá certo? Agora no começo do vídeo, agora no meio do vídeo, no final do vídeo, tá certo? Quem quiser comentar, pode ser alguma crítica, pode ser alguma sugestão de melhoria, pode ser algum elogio, pode ser algum pedido de oração, enfim, o que vocês quiserem postar. Eu vou estar lendo e vou responder assim que eu puder, tá certo? E peço quem estiver me ouvindo agora e que não se inscreveu ainda no meu canal, eu peço que se inscreva no meu canal agora, tá bom? Que é o canal do Senhor, o canal de Deus, eu sou apenas administrador, tá certo? 1, 2, 3 já se inscreveram, muito obrigado. Vamos juntos agora fazer uma oração? Desde já agradeço. Eu vi que mais uma pessoa ontem se inscreveu no meu canal, agradeço muito a ele. Agora são 91 inscritos. Logo vamos bater a casa dos 100 inscritos, né? Vamos fazer uma oração agora. Queridos amados, que mais uma vez você tome seu mensageiro aqui falando, que me use como seu instrumento, Senhor. Que possa levar a mensagem a quem precisa, Pai. Seja sempre junto conosco, Pai. Eu peço, Senhor, seja sempre ao nosso lado, Pai, nos ajudando e que o Espírito Santo me tome nesse momento e me use, me ilumine para mandar a mensagem, Senhor, que ele me inspira, Senhor, para que possa levar essa mensagem que o Espírito Santo fala através da minha boca, seja quantas palavras sou, que venha do Espírito Santo do Senhor, que ele me tome, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu peço e oro, em nome do Senhor Jesus, esteja comigo, meu Deus. E que ilumine, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que possamos compreender tudo que tiver que ser compreendido, Pai, corretamente, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, as pessoas têm muito medo de morrer, acham que a morte é o fim, né? Pensar não sei o que esperar, o que vai acontecer depois de morrer. Mas as pessoas se negam a ler a Bíblia, porque se lesse, saberia muito do que acontece na morte, né? Porque a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? A Bíblia fala claramente sobre a morte, sobre o que acontece na morte, né? Então, nós tem que a gente lendo, a gente entende o que acontece na morte. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente morre e vai para o céu? Não. A Bíblia fala que a gente morre e pode virar santo? Não. A Bíblia fala que a gente morre e aparece para as pessoas como espírito? Não. A Bíblia fala que a gente morre e sabe o que está acontecendo aqui no mundo? Não. A Bíblia fala que a gente consegue entrar em contato com quem já morreu? Não. Então, da onde é que essas pessoas criam essas teorias? Né? Só pode vir do inimigo. E ele está fazendo isso para quê? Para enganar as pessoas. Por quê? Porque ele chegou em Eva e falou que se Eva comesse da fruta proibida, lá da árvore do bem e do mal, que ela não morreria. E onde é que está Eva hoje? Ela está morta. Então, Satanás, o que ele falou ia cair por terra. Então ele inventou que a pessoa morria, mas a alma não, que a pessoa continuava viva lá no céu, em outro lugar. Para quê? Para continuar dando embasamento das mentiras dele, para que ele não fosse desmascarado. E o ser humano, que é fraco, que é besta, que é cego, facilmente foi enganado. Que ele é manipulável. E ele usou os mais manipuláveis para conseguir espalhar essa mentira e muita gente começou a acreditar. Né? Mas afinal, o que a Bíblia fala sobre a morte?
Eu não vou me estender muito, queridos irmãos, porque eu já falei sobre isso em vídeos aqui. Mas basicamente a Bíblia fala o quê? Que nós vamos morrer, que nós vamos para o pó da terra, que nós vamos para a sepultura, e lá nós ficaremos até que Jesus Cristo nos ressuscite, seja na primeira ressurreição ou na segunda. A primeira é para a gente ser recompensado, e se a gente ressuscitar na segunda, é para ser condenado. Né? Entendeu? Então, é isso que nós vamos esperar. Todo mundo que morre vai para o mesmo lugar, para a sepultura, para o pó da terra. Ah, e quem foi cremado? Já adiantou o pó, né? Virou pó antes da hora. Né? Adiantou o processo. Não? Mas voltou ao pó. A pessoa morreu, ela saiu do corpo? Não, ela está ali no corpo. Né? Então as pessoas costumam falar, o corpo da pessoa está sendo velado em tal lugar. O corpo do fulano que morreu está sendo velado em tal lugar. Né? Mas não é assim. A pessoa está sendo velada, não é o corpo, a pessoa está ali. É como se a pessoa não estivesse mais no corpo e ela está. Né? Quando você dorme, você está fora do seu corpo? Não, você está dentro do corpo. Você está só dormindo, está só no estado de sono. Né? Está dormindo. Então você não está fora do seu corpo. Né? Embora alguns estudiosos aí de sonhos, de dormir, alegam algumas pessoas, uns cientistas, que a pessoa quando está dormindo sai do corpo e vai para algum lugar. Mas isso não tem nenhuma comprovação científica, né? De comprovação verdadeira, assim, de provas quanto a isso. São hipóteses. Então você não sai do corpo, está dormindo. E quem morre, segundo Jesus, está dormindo. Né? Jesus falou assim, vamos a Betânia, pois precisamos acordar Lázaro porque ele dorme. Lázaro dorme e eu preciso acordá-lo. Os apóstolos falaram, mas ele dorme porque isso aqui vai melhorar. Aí Jesus falou, não, Lázaro está morto. Né? Eles não entenderam o que isso quer dizer. Então, Jesus compara a morte a dormir. Então, o que é a morte? É dormir. É dormir um sono profundo de inconsciência. Assim como quando a gente está dormindo, a gente não tem noção de tempo, não tem noção do que está acontecendo à nossa volta, não tem noção do que está acontecendo no mundo, não sabe de nada, você acorda desorientado, não sabe que horas que é, não sabe nada. Mesma coisa quem está morto. A hora que nós ressuscitarmos na volta, que ressuscitar, nós vamos ressuscitar dessa maneira, desorientados, sabendo quando nós estamos, em que ano nós estamos, em que lugar, que horas que o que aconteceu, nada. Nós vamos acordar desorientadas, né? Mas nós vamos ver, para os salvos, nós vamos ver Jesus, assim que ressuscitarmos. Porque já vai estar voltado, né, quando ressuscitar a gente. Então, se estiverem mortos, talvez nós estaremos mortos também, que estamos aqui falando, não sabemos, né, quanto tempo demora para ele voltar ainda. Então, aqueles que estiverem mortos vão acordar e vão ver Jesus ali. Então, eles vão saber o quê? Para quem estudou a Bíblia, para quem está por dentro das coisas, vai entender que é a primeira ressurreição. Que ele está sendo ressuscitado para ser levado para o céu. Então, vai haver alegria. Agora, quem for ressuscitado na segunda ressurreição, não vai ver Jesus voltando, né? Vai ver o nada ali, pessoas todas ressuscitadas ali, ninguém sabendo de nada, né? Os últimos que morreram, sabendo mais do que os primeiros, né? Entre eles vai estar Caim, por exemplo, né? E eles vão acabar vendo a Nova Jerusalém descendo do céu, né? Não lembro se ela vai descer antes ou depois da ressurreição. Preciso ler para lembrar disso, porque agora não me fugiu. Mas, queridos irmãos, nós sabemos que ela vai descer. Então, eles vão ficar tristes ao ver isso. Os que estudar na Bíblia e se perder no meio do caminho, vão ficar tristes, vão ver que eles ficaram para trás. Né? Você entende? Então, queridos irmãos, a morte é só um piscar de olhos. Quem está morto não vai perceber nada. Você morreu, é quando você está lá, o dedo piscou o olho e você já está ressuscitado. Você não vai sentir. Adão, por exemplo, que foi, aliás, vamos dar o Abel, que foi o primeiro a morrer. Né? O primeiro humano a morrer foi Abel. Então, Abel, ele morreu naquele momento lá, quando o Caim matou, e o segundo ele já ressuscitou. Né? É difícil de entender isso, por quê? Porque é uma coisa que não é um pouco sem lógica, mas é aquela questão. Quem está dormindo não tem noção de tempo. Então,
para quem está morto também não tem noção de tempo. Então, para quem morreu, é como se fosse um piscar de olhos. Morreu e acordou, você entendeu? Ele não percebeu que se passou 5, 10 mil anos até que esse momento acontecesse depois que ele morreu, no caso de Abel. Você entendeu? Então, a pessoa não vai perceber. Ele morreu e acordou. Para quem morreu é assim. É como se fosse assim, morreu e acordou na mesma hora. Entendeu? Ele não tem noção que passou todo esse tempo. Então, por exemplo, o meu avô, que já morreu, ele morreu acho que em 96, se não me engano. Então, já fazem, ano que vem vai fazer 10, 30 anos que ele morreu, né? Acho que 30 anos, se eu não errei na conta. Então, ele morreu há 30 anos. Se Jesus voltasse hoje, ele estaria acordando hoje, 30 anos depois, sem saber que passou 30 anos. Você não percebeu. Entendeu? Então, para quem está dormindo e para quem está morto é a mesma situação. Você não sabe quanto tempo passou. Você acorda às vezes e você pega, não sabe que horas que é, quanto tempo você dormiu. Aí você pega a hora, vê que está escuro ainda, você fala, então ainda é de madrugada, é antes das 6 da manhã. Aí você vai olhar no relógio, é 3 horas da manhã, é 2 horas. Você dormiu você dormiu à meia-noite, acordou 2 horas, dormiu às 10, acordou às 2. Você não sabe nem que horas que é. Para quem está morto é a mesma coisa. Ele vai ressuscitar no piscar de olhos para ele. Então, nós não vamos sentir esse tempo de sepultura, entendeu? Então nós não temos que temer essa morte, porque Jesus nos prometeu a seguinte coisa: quem quem aceitar Jesus como Salvador e viver para o bem, deixando que o Espírito Santo tome a sua vida, fazendo o que é certo, ficando bem, mesmo que morra, viverá. E os vivos que estiverem em Cristo jamais morrerá. Não é isso que ele falou. Então, mas as pessoas morrem, mas jamais morrerá a segunda morte, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que quem está morto, ainda assim, viverá, não morrerá, ainda assim está vivo, não vai morrer a segunda morte, quem morreu em Cristo. E quem está vivo, mesmo que morra, viverá, porque não morrerá a segunda morte e ressuscitará, né? E você vê que como eles já acreditavam na ressurreição antes mesmo da morte de Jesus e tudo mais, quando Jesus falou para Maria e para Marta do Lázaro, ela falou, eu sei que Lázaro vai ressuscitar quando chegar o momento da ressurreição dos mortos, que não sei o quê. Ela não entendia que Jesus ia ressuscitar agora, naquele momento, né? Que ele não iria esperar, que ele ia ser ressuscitado já. Então, ela já sabia que existia ressurreição. Então, ele já sabia, isso já era pregado, né? Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, né? O filho da viúva ressuscitou, depois o próprio Jesus ressuscitou. Sem contar os dois ressuscitados antes da Bíblia, o homem que caiu na tumba de Eliseu ressuscitou. Então, são vários exemplos de ressurreição. Depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro também ressuscitou uma mulher que era boa, que morreu e ele ressuscitou. Enfim, a Bíblia é muito clara. Então, há a ressurreição. Então, nós não temos motivo para não crer na ressurreição. Então, queridos irmãos, não devemos temer a morte, porque a morte é uma coisa passageira, é uma coisa que vai acontecer. Nós temos certeza de apenas de uma coisa na vida, que nós vamos morrer em algum momento, né? A não ser se Jesus voltar antes da gente morrer. Do contrário, nós vamos morrer. Essa é a única certeza que nós temos. Que se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Então, não sabemos quando. Pode ser ainda jovem, pode ser mais velho. Olha esse rapaz aí que está sendo canonizado amanhã, né? Amanhã vai ser a canonização dele lá, tá, do Carlos Actus, alguma coisa, Carlo Actus, assim, acho que fala assim o nome dele. Um moleque que morreu aos 15 anos de idade por conta de uma leucemia.
Ele desenvolveu a doença, não conseguiu se curar e acabou morrendo dela. Então, ou seja, ele morreu aos 15 anos. Ele não teve vida para viver. Ele não teve a possibilidade de cursar uma faculdade, de casar, de ter filhos, de ter uma família, né? Ele não teve a possibilidade de fazer uma faculdade, ter uma carreira, de chegar numa fase aí de maturidade, 30, 40 anos, 50, chegar a ser um idoso. Não, morreu antes. Olha, a Preta Gil morreu com 50 anos, ainda chegou aos 50, mesmo assim não chegou a ser idosa, não chegou à última fase da vida. Ainda tinha muito tempo pela frente. Ela tinha saúde, ela não tinha nenhum problema assim de saúde, de repente veio um câncer e levou ela embora. Você entendeu? Então, ninguém sabe, né? Moça estava saindo do trabalho, eu vi a reportagem lá, saiu do trabalho e pegou um Uber e desapareceu, foi achada morta. Uma moça de 20 e poucos anos. Ou seja, ninguém sabe quando que vai chegar a nossa hora. Então temos que estar preparados. Muitas pessoas temem morrer. Não. Você tem que temer morrer sem estar pronto para ser salvo. Morrer perdido. Então a pergunta que eu faço a todos agora, inclusive a mim mesmo, será que se nós morrermos agora, nesse instante, nós estamos salvos ou perdidos? Né? Essa é a pergunta. Né? E eu posso falar para vocês com toda certeza que a maioria das pessoas estariam perdidas. Talvez eu mesmo. Por quê? Porque a gente peca toda hora. Porque a gente faz a coisa errada toda hora. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos competência para cumprir as leis de Deus e as orientações dele. Portanto, cumprir a aliança. Você vê o povo de Israel, eles falaram para Deus, para que Moisés falasse com Deus por eles e passasse para eles o que ele falasse, eles fariam. Depois eles falaram que Deus assim faria, o que Deus falou assim, assim, assado, ele falou assim faremos. Mas eles fizeram? Não. Não por quê? Porque eles não quiseram fazer, porque eles mentiram? Não. Porque simplesmente eles não tinham capacidade para seguir, né? Por quê? Porque nós, ser humano, não temos capacidade para não pecar. Nós somos fracos, nós somos imundos, abomináveis, nós temos o mal dentro da gente, nós temos a essência pecaminosa dentro da gente. Então, a nossa normalidade, a nossa realidade é o pecado. Entendeu? Neste momento, nós estamos com a nossa realidade é o pecado. Então, nós não temos como resisti-lo. Porque a única maneira que a gente tem de não pecar é se a graça de Deus estivesse com a gente. E a graça de Deus não pode entrar na gente porque nós estamos em pecado. Portanto, nós não temos poder para não pecar. Então, o que é que nós devemos fazer? Orar a Deus, pedir que o Espírito Santo intervenha em nossa vida, que Ele nos capacite a não pecar, que Ele penetre no nosso corpo e nos capacite a não pecar, nos ajude a não pecar, nos impeça de pecar, nos tire o desejo pecaminoso. Você entendeu? Porque somente o Espírito Santo pode nos ajudar a não pecar. Mas ele só pode entrar no nosso corpo e fazer o trabalho se o nosso corpo estiver limpo, se o nosso corpo estiver puro, para que ele possa entrar. Porque o Espírito Santo não entra em lugar impuro. Você vê, para a graça de Deus, para o poder de Deus estar no templo, lá que Salomão fez, no tabernáculo de Moisés, lá, e depois no templo, ele tinha que estar purificado. Então você vê que foi passada uma cerimônia de purificação, foi aspergido o sangue lá, água lá com a cinza, foi passado sangue nos dedos, no nariz, não sei se foi no nariz, nos dedos, na testa, acho, dos sacerdotes, né, Arão e seus filhos. Foi feita toda a cerimônia de purificação do templo, dos objetos, de tudo, de tudo, de tudo. Né? Arão e seus filhos precisaram passar uma semana, se não me engano, acho que foi, ou duas, não lembro, né, dentro do templo, sem sair de lá para nada, para poder se purificarem. Depois foi feita toda a cerimônia. Arão foi vestido como sumo sacerdote e seus filhos com roupa branca como sacerdotes. Portanto, então, quer dizer, você vê todo o ritual para que o Espírito Santo pudesse lá, a graça de Deus, entrar no templo e Arão e seus filhos pudessem fazer o trabalho sacerdotal ali, no lugar santo purificado. E Arão pudesse entrar no Santo dos Santos, lá ou no Santíssimo, né? Agora, você acha que o Espírito Santo vai entrar no nosso corpo se ele estiver imundo, impuro?
Se você estiver consumindo bebida alcoólica, cigarro, drogas, estimulantes como a cafeína, carnes imundas como camarão, lagosta, lagostim, tubarão, carne de porco, você acha que o Espírito Santo vai entrar no seu corpo e não estando purificado? Claro que ele não vai, ele não consegue, ele precisa de um lugar puro. É por isso que Deus nos deu as orientações de como estar preparados para que o Espírito Santo pudesse entrar em nós. Aquilo ali é simplesmente um ritual que nós precisamos fazer para que o Espírito Santo, né, possa estar dentro da gente. Porque é só dessa maneira que o Espírito Santo dentro de nós, né, que nós vamos superar os pecados. Porque nós sozinhos não temos condição, nós somos fracos, imundos, nós temos a essência pecaminosa dentro de nós. Entendeu? Então, somente o Espírito Santo pode evitar que nós pecamos. Entendem? Então, queridos irmãos, não é assim, né? Então, nós temos que estar purificados, né? A irmã da igreja, por exemplo, ela estava falando que a mãe dela estudou a Bíblia, ficava assistindo o Luiz Gonçalves, né, que apresentava o programa A Linha do Futuro no Novo Tempo, e que ela morreu assistindo o Luiz Gonçalves, mas que ela não aceitou a Deus, né? Provavelmente está aqui dizer que ela não se batizou, mas mesmo assim ela pode estar salva. Se ela realmente se arrependeu, se ela realmente, mesmo não tendo se batizado, mas ela tem aceito Jesus dentro dela como seu Salvador, mesmo que ela não tenha se batizado, ela pode ter sido salva. Você entendeu? Há exceções, né? Você vê que o ladrão da cruz, por exemplo, ele não chegou a se batizar. E ele foi garantido que estaria salvo. Então ainda há esperanças, né? Então não é o batismo só que vai salvar, mas é você se transformar. Claro que o batismo é importante, mas é você se transformar. Entende, queridos irmãos? Então, é esse o medo que nós temos que ter. O medo de morrer não estando salvo. Não o medo de morrer. Morrer a gente vai sair uma coisa normal. Mas tem que ter medo de morrer sem estar salvo. Porque senão, queridos irmãos, se você morrer sem estar salvo, já era. Você vai para o lago do fogo e vai ser destruído. Aí sim, se você morrer sem estar salvo, aí o que você teme de morrer é o que vai acontecer, porque você vai morrer eternamente. Além de queimar no lago de fogo, depois você vai morrer eternamente. Você vai deixar de existir para sempre. Aí o teu medo é que vai tomar, tanto medo que você tem, aí sim é que ele vai se tornar realidade. Você está querendo. Agora, se você se voltar para Deus, se você aceitar Cristo como seu Salvador, se você passar a estudar as Escrituras, se você ler a Bíblia, se você viver o que está escrito aí na Bíblia, porque não basta, queridos irmãos, que eu esteja pregando aqui para vocês, você tem que viver, né? Então, se você viver o que está escrito aí na Bíblia, se você servir a Deus, você vai estar salvo na vida eterna. E essa morte que você teve não existirá para você. Você vai morrer em poucos segundos, vai acordar na sua mente, você não vai perceber o tempo passar e vai viver para sempre. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos prometeu. Agora, se você não se voltar para Deus, aí infelizmente o teu medo vai acontecer, você vai para a morte eterna, né? É que nem vou dar o meu exemplo aqui, queridos irmãos. Eu estou aqui lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, fazendo escola sabatina, fazendo devocional diário, ano bíblico, tudo, pregando para vocês. É o suficiente? Não. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia, eu estou pregando. Só que se eu não viver o que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou aprendendo na Bíblia, se eu não viver o que está escrito ali, eu não vou ser salvo. Não adianta nada para mim o que eu estou fazendo. Vocês poderão ser salvos através das minhas palavras, mas eu não vou. Eu preciso viver aquilo. Eu preciso pôr aquilo em prática na minha vida. Ou seja, eu tenho que olhar para uma pessoa que está ali sofrendo e querer ajudá-la. Que nem, por exemplo, eu estava entrando numa farmácia lá em Mogi, tinha um remédio que eu olhei na farmácia não tinha. E tinha um senhor lá, não sei não, um rapaz jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, talvez 40 anos. Eu nem olhei muito pra cara dele, mas eu percebi que ele não tinha um braço, né? E ele estava pedindo Pix para comprar uma prótese pro braço dele. E eu não dei dinheiro, nem fiz Pix, porque eu não tinha dinheiro. Eu comecei a trabalhar agora, um dia depois eu comecei a trabalhar, só vou receber o mês que vem. Mas se eu tivesse, teria ajudado ele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, queridos irmãos.
Você sabe se de amanhã você vai ficar paralítico, ou vai perder um braço, uma perna? Você viu aquele rapaz do Teleton? Costumamos citar esse caso algumas vezes. O cara era normal, não tinha nenhuma deficiência. Ele foi visitar a mãe. E aí, ele foi voltar para casa, o carro dele deu um problema, ele parou o carro no acostamento na estrada, viu que tinha furado o pneu, ele abaixou para olhar o pneu e ele não percebeu que atrás onde ele estava era uma ribanceira. E ele, ao abaixar, ele acabou se desequilibrando e caiu para trás na ribanceira. Quando ele caiu para trás, ele bateu as costas num tronco de árvore que estava lá cortado, numa pedra, alguma coisa, e instantaneamente ele ficou paralítico. E aí ele caiu, rolou a ribanceira abaixo e ficou caído lá embaixo. Um tempão. Não sei se foi 2 dias caído lá. Até que um camponês lá, o cara trabalhava na roça, passou lá, 2, e viu ele caído lá. Ele não podia se mexer, porque as pernas dele estavam paralisadas. E aí então chamaram a ambulância, ele foi levado para o hospital. Mas não teve o que fazer, ele ficou paralítico. Dentista formado, tudo. E aí ele fez o quê? Foi para a CD, né? Passou isso no Teleton. Foi para a CD, fez tratamento de reabilitação para que ele pudesse voltar a exercer a profissão de dentista, mesmo que sentado na cadeira de roda. Então aí ele foi, e aí ele adaptou o consultório dele lá, da maneira mais baixa, para que ele pudesse trabalhar, e voltou a trabalhar como dentista mesmo na cadeira de roda, porque andar ele não ia mais. Então você quer dizer, de um dia para o outro, o cara ficou paralítico, de um segundo para o outro, caiu. Né? Ninguém está livre, ninguém está livre. Né? O pai do conhecido aqui, de um segundo para o outro ele quebrou o fêmur. Né? Ele foi empurrar um tronco e o tronco quebrou, quando ele caiu de animal, quebrou o fêmur. Então quer dizer, teve uma tudo exposta, de um momento para o outro, ninguém está livre. A mulher do mecânico aqui, de uma oficina mecânica aqui em Mogi, foi descer a escada, pisou em falso, caiu da escada, quebrou o fêmur. A minha mãe foi abaixar aqui para pegar um coisa do chão, perdeu o equilíbrio para frente, caiu, bateu a perna na raiz da pitangueira, quebrou o fêmur. Então, não é assim. A mulher lá que foi internada com ela, foi abaixar, pegar uma moeda, quebrou o fêmur. A outra foi passar de um cômodo para o outro da casa do filho, tinha um degrauzinho, e ela não percebeu o degrauzinho, pisou em falso, caiu no chão, quebrou o fêmur. E ainda quebrou a bacia. Além do fêmur, quebrou a bacia. Então quer dizer, gente, ninguém está livre de nada, de um momento para o outro acontece. Então nós temos que ajudar quem precisa. Né? Não adianta eu ir na igreja, liderar a igreja, pregar, fazer um monte de coisa e ser arrogante com as pessoas, e ser prepotente, né? Não ser humilde, me achar melhor do que os outros. Né? Né? Que nem, por exemplo, eu fiquei sabendo já de coisas, por exemplo, que me deixou chateado dentro da minha igreja. Né? Fiquei sabendo, não aqui também, mas eu já vi lá em São Paulo uma colega minha já fazer isso. Ela deixou aquela igreja e foi para outra da mesma doutrina, né? Porque estavam criticando ela porque ela era mãe solteira, né? Eu já vi a pessoa chegar ao cúmulo de humilhar a outra no meio da igreja, né? Fiquei sabendo que em outras igrejas que não é da minha doutrina, com outros nomes, né? Que não é da minha religião, é outra, é evangélica também. Fiquei sabendo que um pai foi atrás do altar e meteu porrada na cabeça, bateu na cabeça do filho atrás do altar, porque ele aprontou alguma coisa. Pô, que falta de respeito é isso com Deus e com a igreja? Você acha que essas pessoas estão salvas? Fiquei sabendo de pessoas que frequentam a igreja que eu frequento, sabe que não pode comer as carnes imundas, e fiquei sabendo que ela estava sentada num bar comendo carne de porco. Pô, que falta de respeito que é essa? Você acha que essas pessoas vão estar salvas? Não vão estar, né? Uma pessoa que chega ao cúmulo numa igreja de ir lá e arrancar o microfone da mão de outro e falar, hoje você não vai cantar, né? Isso é um absurdo. Então dentro de uma igreja, um pastor chegar numa pessoa e falar, não esqueça esse negócio disso que você aprendeu aí, guarda o sábado, alguma coisa do tipo, isso aí é besteira. É por isso que eu não gosto que que os meus fiéis leiam a Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Se um pastor falar isso para mim, eu não volto na igreja nunca mais. Nunca mais. Porque se ele não quer que leia a Bíblia, ele não está servindo a Deus, ele está servindo o demônio, esse pastor. O demônio. Com todas as certezas, eu posso garantir 100%. Esse pastor, ele é do demônio. Porque se ele está recusando a Bíblia, ele está recusando a Deus.
Não tem como separar Deus da Bíblia, não tem como. É a única fonte de Deus que nós temos, é a Bíblia. Portanto, se você rejeitar a Bíblia, se você evitar que as pessoas leiam a Bíblia, você está rejeitando a Deus. É que nem o movimento religioso antigo na época do, do, do Lutero, Martinho Lutero e do Zwingli também, né? Eu nunca sei falar o nome dele direito. Eles, as pessoas não tinham mais a Bíblia, eles proibiram o acesso à Bíblia. Então, eles pregavam o que eles bem queriam, as verdades que eles queriam, e rejeitavam o que eles não queriam. Então, o que eles queriam o quê? Se manter no poder. Então, você vê, o Império Romano, os romanos, eles mandavam no mundo. Quando eles perceberam que começaram a perder o poder por cristianismo, o cristianismo estava cada vez mais forte, eles fizeram o quê? Proibiram as Bíblias, queimaram todas as Bíblias, né? O imperador Constantino simulou uma falsa conversão, e aí, depois que eles queimaram as Bíblias, eles montaram um livro deles, com as doutrinas do jeito que eles queriam, para que, em primeiro lugar, enfraquecer o movimento, né? Porque eles sabiam muito bem quem era Deus, qual era o movimento, e ao enfraquecer o movimento, eles também criavam doutrinas que não colocariam em risco o poder deles, né? Que assim como o faraó mandou matar os nenéns lá, meninos jogados no rio Nilo, para evitar que o povo crescesse mais ainda e colocasse em xeque o poder dele, né? E assim como Herodes mandou matar os bebês meninos para tentar matar Jesus, o Messias, que foi chamado de rei dos judeus, com medo de perder o cargo para um neném, e matou um monte de criança, assim também fez Constantino. Só que no caso dele, ele não tinha como mandar matar ninguém. Ele fez o que então? Simulou uma falsa conversão, contaminou o movimento cristão na época, destruiu as Bíblias e pregava o que bem entendia. Até que homens como Martinho Lutero e Zwingli, né, no caso Martinho Lutero descobriu uma Bíblia escondida numa biblioteca, começou a ler essa Bíblia, viu tudo que era errado que era ensinado e começou então a pregar a verdade, começou a fundar movimentos protestantes que foi pregando, até que aí ele foi perseguido e queriam que ele renegasse, ele falou que não ia, que não sei o que, acabou sendo morto, mas ele pregou até o último segundo de vida que ele pôde, né? E graças a ele, e a Zwingli, que também foi morto pregando, é que nós temos hoje esse monte de igrejas protestantes. Porque senão, nem a minha, nem a sua igreja, nenhuma existiria. Porque nós continuaríamos sendo perseguidos e continuaríamos no engano. Tá certo? Portanto, ele lutou contra esse movimento religioso que estava pregando que era errado. Para quê? Para que nós tivéssemos o direito hoje em dia e trazer a Bíblia de volta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a única fonte de verdade que nós temos. Portanto, se uma igreja, se um pastor renega a Bíblia, ele está renegando a palavra do Senhor. E ao fazer isso, não há nada que a gente possa fazer. Essa igreja é do demônio. Ou você segue a Bíblia e a Deus, ou você não segue nenhum dos dois. Não tem como. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Que nós possamos servir o Senhor. Que Deus possa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Tá certo? Deus é Pai, não é padrasto. Ele é amor, Ele é afeto. Ele só pede obediência. Ele só pede que nós sigamos as orientações dele para que nós não sofremos. Entende? Então, não temam morrer, a morte é normal, vai acontecer, a não ser que Jesus volte antes. Mas não é nada demais. Agora, o pior é você morrer perdido, porque aí você vai parar no lago de fogo e enxofre a morte eterna. E aí o seu pesadelo, o medo que você tem de morrer para sempre, na verdade, pessoas, por exemplo, falando, se o mundo morrer, o mundo vai acabar, porque não sei o que vai acontecer, eu não estou vendo mais o mundo, porque não sei o que, isso vai acontecer para você se você não se voltar para Jesus. Tá certo? Mas é como eu falei, não adianta você frequentar qualquer igreja que você frequentar. Você tem que ir o que é certo na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e você não viver o que está na Bíblia. Não adianta você seguir a Bíblia e não viver o que está ali. Não adianta você ler a Bíblia, fazer tudo certo, mas você tratar os fiéis da sua igreja com arrogância, com prepotência, se achando melhor que os outros, se achando a dona dono de igreja, porque você está comandando o movimento, ou porque você é o pastor líder. Não, você é igual aos outros fiéis e deve tratar a todos com igualdade, com humildade, com simplicidade. Né? Hoje, por exemplo, foi na minha igreja lá, um dos fundadores da igreja que está da região onde eu vivo,
né? Esse fundador esteve na igreja hoje, dessa igreja que eu frequento. Ele foi um dos cofundadores. E a humildade desse homem é fantástica, né? Eu gosto muito dele, da mulher dele. É uma humildade. Se as pessoas fossem, todos nós fôssemos iguais a ele, eu acho que se tem um homem que está fazendo o que é certo, que estará no caminho certo para ser salvo, é o irmão Chico, né? Que foi um dos fundadores da minha igreja aqui. Hoje, infelizmente, ele foi embora para Santa Catarina, né? Ele não congrega mais aqui, mas hoje ele esteve na igreja, né? Ele veio para cá para dar uma força para a família, porque a sobrinha da mulher dele tá com câncer de mama, vai ser operada, né? Então, ele veio dar uma força para a família. Mas é assim, queridos irmãos. Tá certo? Então, que nós possamos servir o Senhor, ser humildes, tratar as pessoas por igual, se viver o que a Bíblia está ensinando. Não basta que eu leia, que eu estude, que eu pregue, que eu ensino bíblico, que eu faça trabalhos beneficentes, que eu faça passeatas, que eu faça entrega de folhetos, de livros, depois não faça reportagem, vou sair daqui, vou para outro lugar para trabalhar missionário, não adianta. Se eu não viver a Bíblia, nada disso vai adiantar. Eu preciso viver a Bíblia, eu preciso mostrar que eu sei seguir a Bíblia, que eu sou um fiel. Não basta só eu pregar, queridos irmãos, não basta, né? Não basta, né? Então é assim. Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que seguir a Bíblia. A única maneira que a gente tem de estar salvos, na garantia da salvação, é viver o que está escrito na Bíblia. É ler, entender, compreender e viver. A Bíblia é a única fonte, é o caminho. Você quer o caminho para a vida eterna? Para morrer em Cristo e não ir para a morte eterna? Para ressuscitar se você morrer antes de Jesus voltar? É a Bíblia, o caminho é ali. Só você ler, estudar e viver o que está escrito ali. Se você ler, estudar e viver o que está escrito ali, pôr em prática na sua vida, ser uma pessoa obediente a Deus, você está garantido na vida eterna. Mas você precisa viver, tá certo? Então é isso, queridos irmãos, é uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por estar conosco, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por mais esse momento. Ilumine e abençoe as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo também. Abençoe as pessoas da minha igreja também, Senhor, que precisam do seu Espírito Santo, que precisamos sempre estar iluminados, porque nós todos temos esse pecaminoso, todos falhamos. Peço também pela sobrinha da mulher do irmão Chico, da irmã Helena, sobrinha da irmã Helena, que ela possa ser bem sucedida nessa cirurgia, possa se recuperar dessa doença tão triste, tão terrível que é. Espero que ela possa se recuperar. Põe a sua bênção sobre ela, que acompanhe os médicos que vão operá-la, Senhor, que tudo dê certo nessa cirurgia, Pai. Que assim seja, meu Deus. Muito obrigado por mais esse momento, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueçam, vivam a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia e vivam, compreendam a Bíblia e vivam a Bíblia. E assim nós nos veremos na vida eterna. A Bíblia é a única fonte de verdade. O segredo de tudo é a Bíblia. Não esqueçam disso. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.